A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Tema Livre aqui na Nova Era TV. Ao meu lado, o nosso amigo José Alceu Perão, ele que é apicultor, e hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante que até você ouve por aí falar do mel de Bracatinga, o mel de melato de Bracatinga, e também o que ele exerce hoje na nossa Serra Catarinense, porque ele se tornou uma das IGs, uma das indicações geográficas da nossa região. Também agradeço ao Céu, participando sempre aqui nos bastidores. E esse bate-papo com o Perão vai esclarecer para vocês muitas dúvidas sobre este produto que ele denomina de ouro negro. Perão, prazer em tê-lo por aqui. Eu vou chamar de Perão, não de José. Mas é muito comprido o teu nome. Desde os 8 anos de idade é Perão mesmo, desde a escola é Perão. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui com vocês e a gente vai procurar falar um pouco daquilo que a gente conhece um pouco, que é o mel de melato da Bracatinga. Mel de melato da Bracatinga. Tá, vamos começar então pela história desse mel, porque eu sei, e muita gente falou que antigamente jogavam fora, diziam que não prestava, era só o amarelinho que era o bom e tudo mais, e isso aí era um resto, era jogado fora. Era mais ou menos essa a história? Isso, né? É mais ou menos essa a história. É isso aí. Na verdade, não sei se jogavam fora. Mas disse que não prestava. Mas ele não tinha valor, realmente não tinha valor. Veja bem, eu com 8, 9 anos de idade, que eu ajudava meu pai a colher mel de carreta. Meu pai tinha 20 e poucas caixas apenas, e eu ia com ele de carreta com 2 cavalos e deixava, era a abelha europeia na época, na década de 60, e a gente deixava os cavalos, a carreta próxima, e nós íamos tirar o mel lá. Meu pai abria a trabelinha lá e olhava e dizia assim: ó, meu filho, nós vamos colher esse lado, aqui no meio é a família, e esse lado vamos deixar para elas. Ele já tinha consciência. E daí a gente colhia esse mel, e era um mel da Bracatinga, que era normalmente em fevereiro e março, porque ali em outubro, novembro, dezembro, colhia-se um mel claro. Mas quando a gente ia colher em março, ele dizia assim, ó, tá na época de limpar as caixas. Sabe o que era limpar as caixas, Paulo? Era colher o mel de melato da Bracatinga. Esse ouro negro aqui que vale muito mais. Mas na época não tinha valor. Claro, esse mel que vale hoje 30% mais que o mel silvestre. 30% mais. De 20% a 30% mais. Então, você vê, vamos limpar as caixas. Por que limpar as caixas? Era um aspecto feio, mel escuro. Parecia um peixe ali. Ninguém sabia, né? Todo mundo inocentão, assim, leigos, a gente não sabia o valor desse mel aqui, que é cheio de minerais, né? Uma maravilha esse mel. Então, veja só como é que eram as coisas no passado. Mas é a evolução, então, Perão, você que já falou que desde menino já está junto com o pai, estava com o pai trabalhando e colhendo mel, e essa evolução do mel de Bracatinga? Sim, claro, depois, bem para frente aqui, foi como começou a se descobrir esse mel. Mas mesmo assim, aí na década de 90, ali 2000, 80 até 2005 por aí, ele ainda não tinha, até 2000, né? Depois eu acho que já começou, os alemães já conheceram esse mel. Daí uma empresa aqui do litoral, a empresa, ela descobriu, ela mandou uma amostra desse mel. Eles compravam mel na região, até hoje são compradores de mel, e eles mandaram uma amostra para os alemães, porque eles vendiam mel em containers para a Alemanha. Mandaram uma amostra desse mel, os alemães se encantaram, né? Porque lá eles têm um parecido, mas lá o agente que produz o mel lá é o pulgão. O nosso aqui é a cochonilha. Então eles não são iguais, eles são diferentes. Então o do pulgão é bem inferior ao nosso, então eles se encantaram com esse mel. Se encantaram com o mel. Aí os alemães começaram a comprar, e hoje o que tiver no Brasil eles compram tudo. Eles compram tudo. Só que hoje o Brasil já não vende toda a produção, porque a produção é restrita ao sul do Brasil, apenas ao sul do Brasil. Então hoje o que acontece? Parte desse mel vai para os alemães, parte fica já no consumo, no consumo interno do país. Então o brasileiro está começando a se acostumar com esse mel, mas hoje quando a gente diz assim, nós exportamos mel de melato da Bracatinga para a Europa, leia-se Alemanha. Leia-se Alemanha. A Alemanha que compra esse mel. E ela distribui para a Europa. É claro, não é para. Mas eles adoram, os alemães adoram esse mel. O que é o cochonilha? Você falou aí, o pulgão, cochonilha? Cochonilha é um inseto, é o agente. Tem 3 agentes que fazem produzir esse mel do Bracatinga. É a árvore, Bracatinga, que eu não sei o porquê, mas é só a árvore, o Bracatinga e o ingazeiro.
Somente essas duas árvores que essa cochonilha se adaptou. Que é o inseto. Ela faz é um inseto minúsculo, ele vive sugando a casca, por isso que a casca fica preta. Ele fica sugando, vai soltando aquele líquido. Então, 3 agentes: a árvore, a cochonilha e a abelha. São 3 agentes. Daí a abelha suga aquele líquido da árvore. Daí a abelha vai buscar aquele líquido. Porque a cochonilha é o seguinte: ela nasce nos anos ímpares. E está adulta no ano par. Por isso que ele é bienal, esse mel. Ele produz em anos pares. Quando ela está adulta, ela vai sugando ali, vai soltando a seiva em anos pares. Agora, ainda é época de colheita ainda. Até maio, aí, até o mês que vem ainda dá para colher. Então depois já começa o inverno, daí para. Mas mesmo assim a árvore fica exudando, fica soltando aquela seiva, fica aquelas pengas assim, parece um algodão penduradinho na árvore. Assim. Ali é a cochonilha. Cada fiozinho daquele ali naquela árvore é uma cochonilha. Então depois ela para, fim do ali setembro, outubro para frente ela já para, depois ela morre, daí depois lá no fim do ano ímpar, daí está quase chegando o ano par, ela começa de novo, vai fazer, já está adulta, já está nascendo, né? Depois no ano par ela já está adulta e começa a produzir o mel. Então ela nasce no ano ímpar, produz no ano par. E qual é a diferença então do mel de Bracatinga para o mel silvestre? Sim, a diferença é que, por exemplo, esse aqui, o mel de Bracatinga, é um mel extrafloral. Pobre em glicose, a glicemia dele é baixa, em torno de 3 a 13%, e 1 kg de mel de silvestre ele tem em torno de 30% de glicose. Esse aqui de 3 a 13. Se ele for bem puro, porque acontece o seguinte: a abelha não é seletiva, ela vai se tiver uma florzinha, ela vai lá na flor, ela não vai na Bracatinga. E vai misturando. Mas daí, se der, porque a legislação já é muito específica, até 20% de mel silvestre pode ter no mel de melato, pode ter na composição. Então, 20%, então 80% tem que ser mel de melato, para ser considerado mel de melato. Então acontece o seguinte: esse aqui é um mel extremamente rico em minerais, extrafloral, a exudação da árvore que faz, que nós já comentamos, a abelha vai coletar e faz esse mel aqui. O mel bom para uso nos diabéticos, usar esse mel, né? Normalmente os diabéticos usam esse mel e sem problema nenhum, porque eu não posso usar porque sou diabético. Não, o uso da Bracatinga. Sim. Se ele for bem puro que eu digo é que ele não tem, digamos que fosse numa ilha, só tem Bracatinga, ele vai ser o que? 100% melato, né? Então daí ele vai ter o que? Só 3% de glicemia. 3%. Tu veja só para essas pessoas, então seria mas daí como ele está aqui no nosso ecossistema aqui, né? Nos nossos biomas aqui, ele tem uma florzinha aqui, a florzinha dele não vai sair puro, mas dentro da legislação ele pode ter até 20% de entendi. E aí chegamos à evolução de ele ser transformado como único, né? Como uma IG, uma indicação geográfica, e tem esse processo hoje que diferencia esse tipo de mel. Na verdade, os IGs são de produtos diferenciados, né? São. Um produto diferenciado, por isso que ele ganhou o IG. Então o mel é super, esse do mel de melado da Bracatinga é super diferenciado, porque ele até é o único no mundo, inclusive. Só aqui na nossa região. Ele é o único no mundo. Esse aqui. O único no mundo. Então, nós somos a quarta, a terceira IG, somos o mel de melado da Bracatinga. E temos aqui 4 IGs. Né? Você estava comentando um pouquinho antes, eu tenho acompanhado. Sim. Eu trabalhei junto ao Sebrae na assessoria e trabalhamos muito essa questão da divulgação das IGs. São 4. Pode enumerar para a gente. Na verdade começou com o queijo serrano, né? Depois os vinhos de altitude, a região de São Joaquim ali está muito forte nessa área, vinhos, bons vinhos ali. Depois o mel São Brás, que foi... Desculpe, São Brás, estou falando do mel. Não, mas São Brás é quem fabrica, né? O mel de melato. A empresa São Brás. Mas é o mel de melato, em terceiro mel de melato, e quarto o maçã Fuji, que é a nossa caçula. Isso, e está chegando mais uma 5ª IG, que é a da carne de frescal. Está quase pronto o processo já. Isso. Esse ano já configura. E possivelmente um 6º, que é o mel de canudo de pito, da região da Coxilha Rica aqui.
Aí mais uma. Agora eu quero conversar uma coisa contigo. Vamos iniciar esse assunto agora, Céu. Depois nós vamos falar, inclusive, disso. Não, vou falar já. Depois eu entro nessa parte do que eu quero comentar, que eu não falei ainda, mas vou falar no segundo bloco. Licor fino. Você conseguiu fazer um mel de melato da Bragatinga, um licor. Isso. Vamos falar dele? Isso, é assim. A gente, como nós trabalhamos com mel, você tem que fazer, você tem que usufruir de todas as bonanças da abelha. Então, por exemplo, o que a abelha produz, todos os derivados que for possível, a gente utiliza. Por exemplo, nós temos o pólen, nós temos o própolis, que é um antibiótico natural potente, natural, não tem contraindicação, você pode tomar própolis todo dia, é uma maravilha. Nós temos uma cera proveniente da abelha, nós temos o nosso ouro negro, que é da Bracatinga, nós temos o mel silvestre, que nós temos boas floradas aqui na região também. Então nós temos bala também, que nós fazemos bala de mel. Então nós temos um leque assim, de produtos, tudo derivado da abelha. Derivados dos produtos da abelha, todos os derivados. Veja só quanto produto. Então o licor é um deles. Vamos fazer um licor, porque o licor normalmente se faz de melado ou de açúcar, né? O nosso não, nós fazemos com essa maravilha, que é o mel de puro do mel. E aí também não tem tantas calorias. Lógico que ele é alcoólico, né? Tem quanto de álcool? Todo licor, na verdade, ele é alcoólico, né? Mas esse aqui é baixo. Agora eu não lembro aí, Não tem problema. Qual é a melhor hora para tomar ele? Antes ou depois do almoço? Não, toma-se ele geladinho. Coloca na geladeira. Daí você toma a hora que quiser. Mas eu acho que é antes do almoço, né? Antes do almoço. Daí, que belo. Ele nos trouxe aqui para mostrar, né? Não é presente, viu, Céu? Nem para mim, nem para você. Tem dois aqui, mas ele só quer mostrar. Então mostra aqui numa mesa, depois ele leva de volta para casa, né? Mas nós surramos ele e assaltamos. Não, mas nós não vamos levar para casa, não. Esse é de vocês. Não, mas nós ia assaltar ele, digo, deixa aqui. Mas que maravilha, Perão. Nós vamos fazer um intervalinho comercial, depois nós vamos entrar num assunto mais sobre produção, sobre apicultor, dificuldades, essas coisas todas, tá bom? Certo. Em 2 minutos a gente volta. Meu carro tá com nheque-nheque. E agora? Aqui no Irmãos Neto a gente sobe no elevador e olha tudo nos detalhes. Nada de achismo. Scanner automotivo para diagnóstico preciso. Oficina limpa, organizada e serviço profissional. Se o carro começou a reclamar, traz pro Irmãos Neto antes que o prejuízo aumente. Aprender brincando é a escola pra você. Do maternal ao 9º ano, vem crescer e aprender. Aprender brincando. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. Bem, voltamos com o nosso tema livre, a segunda parte do programa, a conversa com o nosso amigo Perão, o José Alceu Perão, apicultor. Vocês entenderam já como é que funciona todo o processo do mel de Bracatinga, o mel de melato de Bracatinga. Falamos também do licor, né, o licor fino de mel de melato, e assim por diante. Mas a gente tem outros temas para abordar. Tem uma questão que eu gostaria, antes de nós falarmos dessa problemática toda existente na produção do mel e problema com as abelhas, e, enfim. Hoje, a Serra Catarinense é privilegiada. Nós falamos aqui de 4 IGs, vamos ter uma 5ª IG. Agora, praticamente, não sei se a comunidade ou os gestores não dão o valor que deveriam dar para essas IGs. Nós deveríamos ser referência. Eu imagino que os municípios deveriam ter outdoors, cidade das IGs, para que o turista, quando chegar na cidade, ele diga, nossa, olha, porque isso é cultura, né? Saber o que é a indicação geográfica e a importância da indicação geográfica, os municípios deveriam estar no topo da divulgação, mas hoje não fazem sequer um souvenir. Podiam ter uma abelhinha de brinco, poderiam ter uma camiseta, né, com as IGs, bonés, entre outras coisas. Não mexem nada. E olha, Perão, o Sebrae fez no mínimo 2 workshops só em São Joaquim para tentar estimular esse paralelo das IGs.
ninguém se mexe. É como se nada existisse. Tu chega praticamente num restaurante, ou podia ter lá os mel numa prateleira, não tem. Né? Não divulgam, não informam a comunidade dessa importância. O que fazer para que definitivamente a sociedade compreenda a importância e use isso como até ferramenta de divulgação para o turismo, por exemplo? Paulo, que excelente ideia essa tua, cara. Excelente ideia. Certamente o pessoal não pensou como tu está pensando agora. Criar uma divulgação dos IGs, porque nenhuma região de Santa Catarina tem 4 IGs, é só a nossa. É um privilégio. Aliás, eu conheço a banana de Corupá, depois tem mais um outro que eu não lembro. Joinville, alguma coisa também. E eu não lembro de outros IGs, e nós é 4 IGs. Vamos para o 5º, como você falou. Então realmente tem que se fazer um trabalho em cima disso, divulgação. Por exemplo, colocar lá, uma churrascaria lá em São Joaquim, sei lá. Bota lá 4 produtos lá, bota um banner lá, a região com 4 produtos: mel, queijo, serrano, vinho. Eu duvido que o turista não compre antes de sair da churrascaria. Uma divulgação. Mas aí também depende dos órgãos públicos fazer isso, as entidades públicas começar a divulgar. Sebrae, eu acho que não pensou nisso. Não, o Sebrae pensou. O Sebrae está tentando estimular isso. Mas a população não assimila, a comunidade empresarial não assimila, o produtor não assimila. Tem que ter. Meu Deus do céu. Justamente a nossa região aqui, então nós temos que trabalhar junto. Lá, São Joaquim, Bom Jardim, essa região aqui toda. O nosso queijo serrano, aliás, o queijo serrano inclui a Serra Gaúcha também. O queijo serrano não é só. Queijo serrano é queijo serrano, seja no Rio Grande ou aqui. Então, realmente, uma ideia ótima essa tua. Nós temos que trabalhar isso aí. Temos que trabalhar para divulgar. Nós somos 4 IGs, né? 4 IGs. Quer dizer, 4 produtos maravilhosos: mel, queijo, e vinho e maçã, né? Então nós temos produtos excelentes aqui na Serra. Então você chegando na Serra, terra das IGs, não tem nada explicando. O turista passa por lá, compra um salame pendurado, que tem umas bodeguinhas lá penduradas na estrada, ele leva. Então é isso que as coisas acontecem. Compram até a maçã, compram isso aqui, mas não sabe da importância disso tudo. Mas é uma pena. Vamos ver se futuramente eu vou bater mais nisso. Eu vou fazer comentários, já fiz reportagem, já fiz tudo. E o próprio Sebrae, como eu te disse, já fez 2, trouxe gente de São Paulo para falar sobre isso e deram ideias para fazer umas abelhinhas pequenininhas assim, para fazer de brinco ou de colarzinho. Não fizeram nada, nem uma camiseta. Isso. Não adianta. Mas enfim, Perão, agora existe na vida do apicultor sérios problemas para a produção. Você falou que o mel de melato é produzido a cada 2 anos, é sazonal e tudo mais. Mas no geral, como hoje está a vida do apicultor? Só voltando um pouquinho então sobre o mel que você falou, o mel de Bracatinga, Paulo, ele é exclusivo do sul do Brasil. Exclusivo do sul do Brasil. Nós temos 134 municípios que produzem esse mel. Ou seja, 107 em Santa Catarina. Por isso que Santa Catarina produz 80% desse mel. E outra parte no Rio Grande. Daí tem 12 no Paraná e 15 no Rio Grande. Porém, no Rio Grande, 5% só, a região bem extrema ali, do extremo norte, no caso, que é aqui perto de Cambará do Sul, aquela região de São José dos Ausentes, ali produz 5% da produção nacional. E 15% é o Paraná, o extremo sul do Paraná. A região de General Carneiro, aquela região ali, produz 15%. E 80% em Santa Catarina, dos quais 50% da produção, a região nossa. Aqui no nosso Planaltão, aqui, a região da Mures aqui, é 50% da produção nacional, tendo como o maior produtor, município maior produtor de mel de melato do Brasil, Bom Retiro, que é a capital do mel de melato. Então, mas a região toda que produz, a nossa região, exceto alguns microclimas que não tem, por exemplo, Capão Alto que não produz. Então depende, mas a nossa região toda, 50% da produção é aqui. Daí você falou no que deu... Na questão das dificuldades do agricultor hoje. Pois é, hoje nós temos alguns problemas que nós vamos começar a enfrentar daqui para frente. Primeiro, os bracatingais estão se acabando. Não se tem campanha eu sou um que faço campanha, mas eu sou humildinho, sou sozinho. Eu faço campanha para o aumento de plantação de bracatingais, para os ouros florestais dos municípios produzir a muda, para distribuir para os seus munícipes. Eu trabalho, eu gostaria que a EPAGRE, né, as outras entidades também, universidades, plantassem as mudas. O CAV que planta a muda de Bracatinga, distribui, porque o nosso ouro negro ele vai se acabar. Se depender só das fazendas, só da natureza, ele vai se acabar. Por quê? A Bracatinga é uma leguminosa, o gado não pode ver ela, que ele vai lá e come.
né? O gado come, não, a campo aberto não dá, não vai se criar bracatinga. Então você tem que fazer o quê? Você fecha e refloresta, faz os bracatingais, ou daqui a pouco nós não temos mais. Mas não dá para plantar junto às outras árvores nativas? Não, mas dá para plantar, mas fechado. Sim, mas lá tá a mata. Lá Fechado, mas fechado, onde não tem animais. Onde não tem animais. Os animais comem, ela é uma leguminosa, os animais adoram a bracatinga. Então não sobra um pé. Então você tem que fechar a área, você tem que fazer, ou plantar mudas em local fechado também, porque se for campo aberto não dá. Então nós temos que fazer uma campanha de aumentar os bracatingais. Porque senão a tendência, ao invés de aumentar, vai diminuir a produção. Né? Vai diminuir. Mesmo só tendo na região sul, mas vai diminuir. E outro fator agora que está muito complicado, que nós estamos enfrentando daqui, que é bem recente, as banhação das lavouras. Banhação de lavoura e campo. A lavoura, até se você banhar dentro da lavoura, esses dessecantes, tudo bem. Mas estão banhando agora campo. Estão banhando campo, que ali o que tem embaixo, insetos, mata tudo. Ninho de quero-quero, mata o que tiver, tatuzinho, o ninho do tico-tico, mata tudo ali, não sobra nada. Então essa banhação, não sei se é banhação que se chama. Tem toca de tatu, outras coisas ali. Então estão envenenando os campos agora com drone. Agora é moda o drone. Drone para lá, com veneno para lá, veneno para cá. Agora é drone. Não existia isso, agora é drone, então não estão escolhendo os locais. E aí na pulverização o vento leva e vai atingir o vizinho, atinge todo mundo. Caramba, e isso não tem como mobilizar, talvez, os municípios e os deputados da Assembleia? Eu acho que a legislação. Eu acho que a legislação não podia permitir isso aí. Eu acho que tem que fazer tem que fazer um griteiro, ir para o rádio falar, porque é só a imprensa para poder mostrar isso e o pessoal tomar pé, né? Olha, essa semana eu passei numa fazendola lá que foi banhada lá. Foi triste de ver. O gado magro, pasto semi-morto, sabe? Pasto, nada de brotação, você vê que está morto. E o gado lá, magrinho, lá, pastando lá, porque certamente ele não faz mal para o gado, com certeza, senão o gado não estaria lá no campo. Mas o pasto está fraco. O pasto se sumiu. Tira a vitamina do pasto. E algumas coisas, essa banhação mata, outras não, né? Então mata alguma coisa, outros arbustos não morrem, outros morrem, e a bracatinga nossa, infelizmente, acaba com ela. Se o veneno pegou lá... O que tiver bracatinga embaixo acaba com ela. Então é mais um fator que vai ajudar a diminuir os nossos bracatingais. Mas é uma barbaridade. Eu acho que isso merece realmente uma reflexão e talvez um trabalho mais amplo. Eu quero já me comprometer com você, parar para nós conversarmos e tentarmos fazer uma reportagem e mandar para a imprensa. Isso. Porque no momento que esse assunto chegar aos ouvidos e aos olhos de quem realmente poderia tomar uma atitude, as coisas devem acontecer. Porque se não divulgar, não cobrar, não gritar, as coisas não acontecem. Eu acho que é a primeira vez que nós estamos falando abertamente um problema seríssimo que ele está... Eu não sabia. Você colocou aqui agora e isso me preocupa. Eu estou trabalhando com turismo, estou viajando bastante nos equipamentos, a gente vê as dificuldades que eles já têm para poder implantar isso. Imagina se de repente termina uma iguaria dessa que lá naquele produto de turismo, que eles, naquele equipamento, eles vendem também esse mel. Não, e está virando moda. Paulo, está virando moda. Está virando moda agora. Não, eu não tenho gente, não achamos gente para roçar a minha fazenda, eu vou banhar. Não acha gente. Não, acha gente. Pague que alguém faz. Paga que alguém faz. Então, não tem jeito, vamos banhar. Com drone, rapaz, com drone. Daí, coitada das bracatingas. Não é só bracatinga. Não é só bracatinga. Tem mas olha, infinitos o número de insetos que morrem. Não, inseto mata tudo. E as árvores, o pasto apícola, digamos, seriam árvores ótimas para apicultura. E vai matar. A bracatinga é uma delas. A bracatinga pegou 2 gotas daquele veneno, você foi, ela já morre. E se o veneno pegar na mata nativa ali, por exemplo, na borda do campo, também mata aquelas árvores ali? Algumas matam, outras não. Mas mata muitas variedades. Pelo menos que eu constatei visualmente. Mas vamos fazer um apelo aqui, olha, nossos deputados começar a dar uma atenção. Vocês estão preocupados com o javali? Vamos se preocupar então com a produção de mel de bracatinga e ver a legislação com relação a esses drones. Porque isso está sendo permitido, pelo que ele falou hoje, está tudo bem, o pessoal está banhando, e não banhando as lavouras. O drone foi feito para banhar as lavouras. E agora para matar as pragas ali, porque ficou mais viável. Agora estão banhando campos.
Aí, de repente, estão matando até os bichinhos silvestres que tem ali, como você falou, ninho de tico-tico e tudo mais. Perón, muito obrigado pela nossa entrevista. Valeu. Foi um prazer. Obrigado para vocês dessa oportunidade de a gente falar sobre o nosso famoso ouro negro aí. Que maravilha. E assim a gente termina o nosso tema livre. Na próxima semana a gente está de volta. São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração